Quais são as tendências que a indústria de alimentos e bebidas deve ficar de olho? É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Sexta-feira começando e com ela um Food Connection começando aqui com uma programação especial voltada para a indústria de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estou aqui para trazer diversas informações e insights ao lado de importantes especialistas no mercado. E nessa semana tá rolando a Fispaltec Digital Week, um evento totalmente online, 100% gratuito para esse mercado, com webinars, workshops, networking, muito mais, com acesso exclusivo para você lá em fispaltecnologia.com.br. Só fazer sua inscrição que você vai ter acesso a uma plataforma especial com todas essas informações. Hoje é o último dia do evento, mas esse arquivo, esse arsenal de informações vai ficar lá disponível para você. E aqui no Food Connection também, a gente teve aí uma jornada incrível durante toda essa semana e você pode rever os nossos episódios aqui no canal do YouTube, nas principais plataformas de podcast e também lá no nosso portal de conteúdo, foodconnection.com.br. Para começar, eu queria já mandar um grande abraço e agradecer os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores Diamante, Tetra Pak e Siemens. Também os nossos patrocinadores Ouro, ABB, Avery Dennison, Festo, Osisoft e Klabin. A gente já pode prever algumas tendências para a indústria de alimentos e bebidas, será? 2020 foi um ano tão diferente, tão atípico por conta da pandemia, que muitas previsões que foram feitas no início do ano foram se modificando ao longo dos meses, tanto no comportamento do consumidor, as novas tecnologias, muitas tendências que se esperavam há anos à frente já estão sendo implementadas. Então, o que a gente pode esperar nos próximos anos e quais são os desafios a serem enfrentados? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E para começar, eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Luiz Miguel Dias, que é sócio responsável pelos setores de varejo e bens de consumo da Everest, que conversou, eu trouxe aí alguns dados de pesquisa bem bacanas que podem te dar aí bons insights para você fazer um planejamento para 2021. Vamos conferir? Se você pudesse enxergar o futuro, quais decisões tomadas hoje você mudaria a fim de obter resultados melhores? No Centro de Inovação ao Cliente da Tetra Pak, fabricantes de alimentos e bebidas encontram a estrutura necessária para exercitar um olhar voltado para as necessidades do amanhã, que garantam a sua competitividade e sucesso a longo prazo. Nós facilitamos uma jornada de cocriação onde o consumidor final fica no centro da ceia. Tetra Pak, sendo uma empresa global, ela consegue trazer as tendências dos consumidores para aqui, adaptando à necessidade do consumidor brasileiro. Tetra Pak, protegendo alimentos, protegendo pessoas, protegendo o futuro. Quais são as tendências para a indústria que a gente já pode esperar nos próximos anos? Bom, realmente, Ana, primeiro é um prazer estar aqui e colaborar com você e com todas as pessoas da Food Connection. Para nós é muito importante estar conectados também dentro desse ecossistema. Bom, a gente percebe algumas tendências que fundamentalmente têm sido aceleradas con todo o proceso da pandemia, que ya nos últimos prácticamente 6 meses que a gente está nesta situación tan diferente e tan anómala. Entón, algunhas das tendencias ya estaban iniciadas dentro do mercado de bebidas e de alimentos, mas, como comentabas, ten acelerado moito nos últimos meses. Algunhas delas ten a ver con
mudanças nos hábitos de consumo. Logicamente, pois, pelo isolamento social que a gente pois, teve que praticar, non existiu pois, un consumo de bebidas social, máis social. Entón, as compañías principalmente de bebidas ten detectado unha mudanza nos hábitos de consumo, principalmente de bebidas alcohólicas que antes se consumían máis durante o final de semana, está tendo un consumo máis repartido, máis distribuído ao longo da semana. Un hábito de consumo que era máis social, pois, con amigos, con colegas, nos happy hours, todo o mundo junto, pois se substituiu en algúns casos por un momento de consumo máis íntimo, máis persoal, distribuído ao longo de máis días durante a semana e que tiña máis a ver menos con ese conteúdo social de relacionamento e tiña máis a ver con liberación de estrés depois dun día de traballo en casa, con o prazer persoal, en un momento máis íntimo, máis en casa. Entón, iso ten influenciado eses diferentes momentos de consumo desas bebidas e tamén en algúns casos ten influenciado a propia marca ou o propio produto consumido. Existe unha consolidación desa tendencia de bebidas máis premium porque se pretende ese prazer persoal, é meu momento, é meu instante de relaxar, de estar ben comigo mesmo. E entón as persoas pois, están caprichando un poquinho máis nesas bebidas pois, un poquinho máis premium. Entón, cuanto a mudanzas nos hábitos de consumo, pois esas son un poquinho as tendencias. Lógicamente, mudou moito o lugar, insisto, pois, os bares, restaurantes, pois, estiveran fechados durante moitos meses e iso mudou os hábitos. E depois se perceben tamén moitas mudanzas nas propias compañías, nos procesos de transformación. A adopción da tecnología ten sido chave para acelerar eses procesos que ten moito a ver con e-commerce. Temos visto pois, como as compañías estaban intentando encontrar novas formas de chegar ao consumidor, porque un dos principais canais, que eran bares, restaurantes, pequenas lojas, pois, en moitos casos estaban fechados, estaban con serias restrições, e eles ten utilizado a tecnología para conseguir chegar ao consumidor, chegar a través de e-commerce. Ten sido unha tendencia enormemente acelerada nestes últimos meses, utilizando esa tecnología. Ten criado moito máis marketplace, non só para dar saída aos seus produtos, mas tamén para agregar produtos de compañías do ecosistema e chegar, ás veces, directamente para o cliente, en outros casos, directamente no consumidor. E unha tendencia clara que a gente detecta é o direct to consumer, como os fabricantes están, en algúns casos, tendo un acceso directo tamén, de novo, utilizando a tecnología ao consumidor, que é unha tendencia que os últimos anos a gente já percebía, ese acceso directo ao consumidor, que até agora estaba prácticamente exclusivo para o retailer ou para o último ponto dentro da cadeia de valor, e os fabricantes están chegando já directamente ao consumidor. Entón, son tendencias nas quais a tecnología está sendo un claro enabler, está conseguindo facilitar esa conexión nova entre os fabricantes e os consumidores, está conseguindo facilitar o proceso de venda utilizando ese novo canal, e é unha tendencia que já estaba no mercado, mas que ten sido enormemente acelerada nestes últimos meses por causa da situação anômala que a gente viveu. E quando a gente olha todas essas tendências, Luiz, até seguindo, né, esse comportamento do consumidor que vem se modificando ao longo dos meses desse 2020, né, que dá aí para a gente ter uma previsão de como vai ser o comportamento nos próximos meses, mas eu queria saber como que as pequenas e médias indústrias podem aproveitar essas oportunidades. É algo que fica só com a expertise das grandes, ou as pequenas e médias têm um espaço grande no mercado aí? Ten un espazo sen dúbida, até porque os fabricantes non pretenden gerar unha exclusiva no acceso ao consumidor. É unha alternativa máis, mas temos visto, e acho que realmente encomiável o esforzo que algúns fabricantes ten feito para ajudar, para apoiar aos seus clientes, os bares, os restaurantes. Temos visto algunhas das principais marcas facendo enormes esforzos por aportar tecnología, que ás veces esos pequenos retailers non ten a capacidade de ter un acceso fácil á tecnología. Ás veces ten liberado crédito, ás veces ten liberado
a facilidade pues, de comprar agora um voucher para utilizar no futuro e sustentar financeiramente essas companhias, que son fundamentais para os fabricantes. Então, não se trata de substituir, se trata de complementar. Quando eu falava do e-commerce, dos marketplaces, están complementando a oferta que nós como consumidores podemos ter para acesar os produtos, mas en ningún caso se está pretendendo sustituir, ou esa é a percepción que a gente ten, e existe ainda pues, unha enorme colaboración entre os fabricantes e os retailers. E eu acho que a forza dos retailers precisamente ese contacto directo con o consumidor, eles son quen ten a capilaridade que é fundamental para chegar a un número grande de consumidores, e a unión de algúns deses retailers pues, en marketplaces, ter acceso pues, a plataformas que consigan agregar pues, moita desa oferta que eles ten, pode ser unha alternativa clara para que eles consigan chegar ao consumidor pues, da mesma forma, utilizando esa tecnología como habilitador para chegar ao consumidor. Temos visto iniciativas maravillosas nese sentido nestes meses. A indústria de alimentos e bebidas, bens de consumo e logística está sob constante pressão para se adaptar e evoluir para atender a demanda dos consumidores. Otimizar a produção neste contexto é mais do que simplesmente encontrar um fornecedor. É sobre encontrar um parceiro que entende esses desafios gerais e está disposto a construir uma solução que atenda à sua necessidade. ABB, atendendo toda a cadeia de produção e distribuição, desde a energização de sua fábrica até a produção e distribuição de seus produtos. E além desses comportamentos e dessas tecnologias que a gente pode esperar, quais serão os canais de vendas que estarão em alta nos próximos anos? Quem trouxe essas previsões e também algumas percepções de mercado foi o Eduardo Moraes, que é CEO da Latinex. Vamos conferir. Além do e-commerce, quais são os canais de vendas que são importantes a gente ficar de olho? O e-commerce ainda tem uma penetração baixíssima em alimentos no Brasil. Agora, recentemente, com a pandemia, houve um número maior de pessoas expostas a este canal, mas ainda assim é muito baixo. Não acredito que com o fim da pandemia haverá um crescimento tão expressivo assim como se espera no e-commerce. Entretanto, para uma indústria de alimentos, eu acho que é tão importante quanto a venda, é importante estar no e-commerce para a exposição, para conversar, para se expor a este consumidor que até então não conhecia a marca. Mas eu acredito também em formatos mais ousados e inovadores, como os lockers, as lojas de condomínio, as lojas temporárias, os clubes de assinatura. Eu acho que nesses últimos 2 anos a gente tem tido a oportunidade de conhecer iniciativas que talvez fiquem de forma independente ou híbridas com o formato tradicional. Inclusive os apps de delivery como James, iFood e Rappi, eu acho que tem aí um número de opções bem interessante para os próximos anos. Olha aí, grandes oportunidades, bem bacana.
E, bom, a gente está passando aí por um momento de crise muito importante, né? Muito grande por conta da pandemia. A gente está já percebendo aí a alta nos alimentos, mas a gente já pode ver uma luz no fim do túnel? Já é possível prever uma retomada? Eu, como empreendedor, sou um eterno otimista. Entretanto, a cabeça tem que estar nas nuvens, mas os pés no chão. Eu não vejo nenhum sinal de retomada ainda, não vejo nenhum indicador que mostre uma retomada num curto espaço de tempo. Eu acho que nós devemos continuar super cautelosos. Em momentos de crise como esse, acontece um movimento dos dois opostos, dos dois polos, de as pessoas se recompensarem com pequenos gestos de indulgência e economizarem nos itens mais básicos. Então, eu acredito que para indústrias como a nossa, que tem um número maior de marcas, as marcas são de nicho, de valor agregado alto, destinado a um público específico, a gente tende a se beneficiar e a sofrer menos. Por outro lado, você tem as indústrias de itens básicos, de altos volumes, de cesta básica, que as pessoas estão em casa comprando e cozinhando e comendo mais. Tudo que está no meio tem sofrido. Então, não acredito que a gente consiga ler nada de forma contundente até agora. Eu ainda estou bastante cauteloso para os próximos meses e não consigo enxergar um 21, 22 e 23 prósperos e animadores. Qual que é a sua recomendação, então, aí para o empresário se manter otimista, né, e conseguir recuperar o fôlego nos próximos anos aí, já que tenha uma longa caminhada a ser enfrentada? Gostaria muito de ter uma mensagem positiva e uma receita de sucesso, mas eu seria leviano e até irresponsável em fazê-la, porque se eu soubesse, eu estaria aplicando a receita a mim mesmo. Eu acho que a única coisa que a gente deve ter cuidado e atenção é pensar em como ser mais flexível e eficiente. Porque independente do momento de crise ou de bonança, são duas coisas que vão nos levar adiante sempre. Então, eu acho que a indústria passa por uma crise de identidade agora. A gente tem um modelo travado, com expansões caras e demoradas, e no momento de crise é difícil se adaptar. Então, pensar como eu posso ser mais flexível para explorar novos públicos, novos nichos, e, por outro lado, mais eficiente tanto na produção, mas também na gestão do negócio, marketing, vendas, como um todo. Acho que em indústria pensa-se muito em produção, mas o segredo geralmente está lá fora, né? Está em marketing e vendas. Data scientists spend up to 80% of their time cleaning, collecting, and preparing data. But there's a better way. We are OSIsoft. Our Pi system captures, cleans, and synthesizes the data from all of your systems. We then serve it up so you can see what's going on and use these insights to accomplish great things. The Pi system can be found inside wind farms, oil refineries, factories, even distilleries and chocolate-making facilities. The Pi system can also serve data to the cloud or enterprise applications from Microsoft, SAP, Rockwell Automation, and others. Do you have an idea for transforming your world? Drop us a line. Para adicionar um pouco mais de conhecimento a essa discussão bacana sobre as tendências da indústria de alimentos e bebidas, confira agora o bate-papo que eu tive com a Fernanda Pozzi, que é cofundadora da Integra Foods. Eu queria que você comentasse um pouquinho e trouxesse algumas orientações para aquelas indústrias que estão
fazendo essa transição, começando a atender o seu consumidor final, Sim. quais seriam as melhores práticas para começar a fazer um bom atendimento? Isso é muito legal, essa é uma pergunta bem legal. O que a gente sugere é que as indústrias procurem canais, né, que possam trabalhar principalmente a marca dessas indústrias nesse digital, né, e também não trabalhar apenas o preço, que hoje é o que, na verdade, é o maior custeio para financiar essa cadeia grande que tem na indústria. Então, a gente acredita que ele procurando o canal certo, que vai trabalhar a marca e a precificação, eu costumo falar o seguinte, né? É que como a gente vê no digital uma grande ferramenta, como um influencer digital, né? Ele é o que é? Ele é um anônimo que vira uma celebridade pela capilaridade e pela, como é que eu vou dizer? E o alcance das redes sociais. Então, a gente acredita que a indústria pequena e média, ela vai ter uma visibilidade muito grande, por algum motivo ela não está nas redes varejistas e atacadistas, ela tem a possibilidade de ter um grande sucesso através do digital, dessas plataformas que vão estar aí vindo com força total para fazer essa conexão. Então, a gente pode dizer que 2021 pode ser um ano de grandes oportunidades para as pequenas e médias. Tenho certeza absoluta, absoluta. Eu acredito que, em função do modo de comportamento, da mudança de comportamento, eu acho que é um grande momento para as pequenas e médias empresas. Um grande momento. Que jornada incrível a gente teve essa semana, hein? Na semana digital da FISPALTEC. E quem vai dar um resumão do que aconteceu essa semana é a Liliane Zunarelli, a nossa linda repórter, lá no nosso Giro Food Connection. Lili, é com você. E quando temos uma semana especial, o nosso Giro Food Connection é diferente. E você, perdeu? Então eu vou contar tudo o que aconteceu nessa semana. Nós tivemos webinários como a Era da Inovação Disruptiva da Indústria de Alimentos e Bebidas, Embalagens, Economia Circular e Sustentabilidade, Automação e Indústria 4.0, os novos modelos de negócio da linha de produção ao varejo, Gestão Industrial na Era da Transformação da Indústria, Embalagens Conectada, trazendo mais funcionalidade ao cliente, e da prancheta ao Excel, a gestão de dados da indústria 4.0. Oportunidades e desafios da indústria, Embalagens do Futuro, como aliar a inovação com o cliente final. E fora todos esses webinários, nós tivemos talk show, e-books, aulas, episódios especiais no Food Connection, vitrines de produto, e agora nós vamos ter um happy hour para comemorar todos esses dias de aprendizado com conteúdos inéditos que você só vai encontrar aqui. Então corre lá e se inscreve no fispaltechexperience.com.br. E você também pode nos marcar nas redes sociais. Mostre a sua participação. Te vejo lá! Nosso especial Food Connection vai ficando por aqui. Queria já agradecer a sua audiência nessa semana incrível, repleta de conhecimento. Mas fica ligado que semana que vem a gente vai voltar com mais informações para a cadeia alimentícia e eu conto com você. Até logo!